Engurgitamento foi o que nós já conversamos, né, sobre a pojadura. A pojadura é essa descida do leite. Engurgitamento é quando simplesmente ele vem em uma quantidade muito grande. Até o terceiro mês, a gente tem uma produção muito grande. E aí depois do terceiro mês você fala assim, nossa, acordei, meu peito secou. Não é isso. É uma fisiologia, é um ajuste da sua produção com a necessidade do bebê. Então, isso daí também é uma coisa que acontece. Um outro problema que pode acontecer é a fissura, geralmente decorrente de uma pega errada. E aí a gente trata como? Posicionamento e com laser. Por que eu fui fazer o curso do laser? Porque eu vi que eu precisava oferecer algo a mais para as pacientes, porque eu ficava aqui, eu treinava a técnica, eu posicionava, mas se tivesse aquela feridinha que já tinha começado, mesmo trabalhando posição corretamente, ainda ia ficar um pouco dolorido. Então hoje com o laser eu trabalho ponto de analgesia e trabalho ponto de cicatrização. Então isso daí ajuda muito a mulher chegar na próxima semana assim, sem lesão e dando tudo certo. Mastite, que foi o que a Pri já comentou, né, que a gente teve um caso bem recente. Candidíase, que é a presença de fungo no bico do peito. E as pessoas confundem muito, porque assim, a queixa é a ardência e começa a sair pedacinhos do bico mesmo, sabe? E aí as pessoas pensam assim, que tudo é mastite. Ah, eu tô ardendo o peito, é mastite. Não, geralmente é uma pega que tá errada, ou uma sucção que tá muito forte, tá às vezes até fazendo uma assadura e dá essa sensação de ardência, ou Raynaud, que é um outro fenômeno que a gente vai falar depois. Então, na presença do fungo, o que a gente faz? Trata mãe e bebê. Com medicação para os dois e com laser. E aí dentro da técnica do laser, a gente ainda tem uma outra que é passar um produto que ele tem ação antimicrobiana e incendia a luz. Gente, é assim, é fantástico, a gente tem resultados muito bons. Então, no meu primeiro filho, eu tive candidíase. Não existia esse recurso, ou se existia, não estava, para mim, eu não fiquei sabendo. O meu bico saiu na boca dele. Eu fui pro hospital, eu fui pro pediatra, chorando porque a boca dele estava sangrando, porque eu não vi que eu estava sem o bico do meu peito. Ele mamou e quando eu já estava acostumada a ter uma amamentação sofrida, dolorida, então para mim aquilo não foi diferente. Só que quando eu tirei ele do peito, a boca dele estava com sangue e aquilo me deu um desespero. Eu corri pro pediatra. O pediatra examinou e falou, não tem nada. Bem mãe de pira de viagem mesmo. Você sai correndo louca com o filho. E aí cheguei lá, não tinha nada. Quando eu cheguei em casa e fui tomar banho, eu falei, ops, cadê o meu filho? Gente, o bico do meu peito saiu, tá? Calma, que regenerou, tá tudo bem. Mas foi isso. Então, acontece, sofri muito. E aí é tratamento longo. Hoje, com as técnicas que a gente tem, evoluiu muito. A gente resolve tudo isso muito mais fácil. E é verdade que menino suga mais que menina? Não, o meu primeiro é menino e eu tive todo esse perrengue pra amamentar. Essa menina linda, né, filha? Ela já saiu mamando, ensinando na maternidade. Já tá dando tanteiro, só de ouvir essas histórias. Calma que eu vou pegar leve agora. Obstrução de ducto, que é o quê? Às vezes a gente tem hábito de ficar passando pomada de lanolina no bico do peito para poder ajudar a cicatrizar. E isso daí é uma barreira oleosa para a saída do leite. Então essa pomada, quando fica em uma quantidade muito grande, ela pode acabar obstruindo os ductos. Entupir mesmo. Entupir. E aí também tem técnica que a gente faz para poder fazer a desobstrução. Tanto do posicionamento mãe e bebê, quanto de compressa, com sal amargo, com outras técnicas que a gente acrescenta ao tratamento. Mas também tem resolução. Porque senão a amamentação fica dolorida. E aí pode evoluir com a mastite. Porque se daquele ducto que está drenando aquele quadrante não está saindo, e o bebê está ali estimulando, vai estar só aumentando a produção. Então a gente tem que ter cuidado. Raynaud, que é um fenômeno também vasomotor, que o bico do peito fica esbranquiçado, faz uma dor muito intensa, e a gente também teve um caso que não era paciente da Pri, mas foi a Pri que me orientou, porque a obstetra falou, olha, eu não vou deixar para pediatra tratar. E aí eu falei assim, bom, então vamos, né? Eu não posso deixar minha mãe sofrendo. Ela me mandava foto chorando, falava, eu não tô aguentando. E ela com leite, e eu sabia que não era fungo. Então tem medicação também para a gente fazer intervenção quando existe esse fenômeno de Raynaud, que é muito confundido com a candidíase pela sensação da ardência. E pela dor também. Isso, e essa dor. E não é a dor que melhora em 30 segundos. É a dor que dura a amamentação inteira. E aí quer dizer, você consegue liberar a ocitocina para poder ativar a prolactina, sabe?
se atrapalha o eixo, a gente com dor atrapalha esse eixo de funcionamento normal. Baixa produção, tem de fato algumas mulheres que têm mama hipoplásica, que tem pouco tecido mamário, que tem uma mama mais afastada da outra e que poderá ter baixa produção. Para isso a gente também tem técnica de laser para ativar a descida do leite. E tem chá, né, assim, a gente tenta sempre buscar o natural. Botar o neném para sugar, botar o neném para sugar, botar o neném para sugar, tá bom? Cirurgia. E aí a gente tem 2 tipos de cirurgia, que é a de prótese e a de retirada mastopexia, que é retirada de tecido mamário. Quando tem prótese, a principal intercorrência que pode acontecer no meio do caminho é um engurgitamento. Porque entre a prótese, essa saída do leite e a produção tem ali aquela bola, né, atrapalhando esse caminho. Mas estabelecida essa questão do engurgitamento, ensinando na ordenha, vai se ajustar e geralmente isso é um problema muito simples de resolver, com poucas intervenções acabam. E quando a gente tem a mastopexia, que é retirado ducto mamário, tecido mamário, a gente pode ter o problema da baixa produção. Né? Porque realmente, de fato, você tirou um tecido, você tirou um ducto. Então você pode até ter uma estimulação central para uma produção boa, mas no meio do caminho, ele não vai encontrar lugar para sair. E aí eu também passei por isso, porque eu tenho que passar por tudo para estar aqui contando para vocês que dá certo. Depois que eu tive ela, eu, né, já não, assim, não vou ter mais filhos, satisfeito, já tenho um casal, acabou. E aí eu fui e fiz a mastopexia e também coloquei prótese. E aí engravidei do 3º filho, nesse perrengue que contei pra vocês anteriormente. E aí eu já tava assim, muito tranquila. Eu já tinha feito aleitamento exclusivo. Eu falei assim, do jeito que rolar, rolou. Eu não vou ficar criando expectativa porque eu fiz uma cirurgia. E pode ser que eu não consiga e eu não quero sofrer por isso. Pois bem, um peito super produziu e o outro peito não produziu nada, gente. Nada, 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 nada. Ele foi um menino de aleitamento materno exclusivo de um peito só. Um peito só. O outro peito eu insisti até 2 meses. Saía um pouquinho de nada. E ele não gostava e ele ficava nervoso porque ele queria aquele volume que ele estava acostumado. Durante muito tempo eu fiquei assim. Fiquei assim. Eu lembro, ela ficava toda... Sheila lembra? Eu fiquei assim. E tá tudo bem, depois resolveu. Observem, eu tô simétrica. Estou simétrica. Então, acontece. Se você já tiver feito uma cirurgia de redução e retirada, de poder ter esse problema. É inviável amamentar? Não, mas veja bem, a minha cabeça estava tão relaxada, estava tão tranquila que se não rolasse, estava ok. Mas eu queria, mas eu não ia ficar sofrendo. E deu. Ele foi sozinho, de um peito só. E deu certo. E deu certo. Então é isso, assim, né? O que eu queria falar pra vocês, que a gente queria falar sobre as principais dificuldades. Você vê que todas elas, Sim, houve um caminho, né? Ninguém ficou aí sofrendo, desamparada. essa palavra que a Flavinha colocou, né, estar relaxada, é fundamental. Sim. Então, assim, a gente percebe que os sucessos da amamentação e das experiências que a gente teve, das vivências com as mulheres, é isso. Quanto mais relaxada, quanto mais tranquila, melhor. Muito estressada, muito nervosa, igual ela falou, ai, tô ficando tonta com tantos problemas na alimentação. Não é pra assustar, mas é porque é importante vocês saberem, pra não ficar, ai, um conto de fadas, que lindo, vou colocar e vai mamar e vai ser tudo lindo. romântico, não vamos é. ter pé no chão de que tem dificuldades, né? Em relação ao parto também a gente fala muito, né, no pré-natal, em relação ao parto, as 2 vias de parto, são 2 vias desconhecidas pra vocês, né? Então gera muita dúvida, gera angústia. Mas estando mais tranquila, com certeza tudo flui melhor. A mesma coisa com a amamentação, né? Então, assim, a tranquilidade faz toda a diferença. E aí, ter essa rede de apoio em casa e profissional faz diferença. Então, contem mesmo com a gente. Sim. Contem com esse apoio em casa, que isso tudo vai fazer diferença. A minha preocupação hoje é que 4 meses depois eu preciso voltar a trabalhar. Minha jornada de trabalho são 10 horas. Eu vou sair de casa cedo e só vou chegar em casa super tarde. O que eu faço nesse período? Então, a gente pode fazer a retirada do leite, armazenar esse leite, para você poder ter o leite materno no seu retorno ao trabalho, até garantir os 6 meses de aleitamento materno. Dependendo do seu regime de trabalho, você tem direito a estender por mais 15 dias ao seu tempo de amamentação, dependendo do seu regime, né? Se é CLT, se é
Então, isso aí a gente conversa depois para você poder entender o que é de direito seu, porque às vezes a gente consegue aumentar esse tempo, mas a partir do princípio de retirar o leite, a gente consegue garantir o aleitamento materno. Mas enquanto eu estiver no trabalho, vai ter produção de leite. Vai ter, você pode levar a sua bombinha, tirar o leite em alguns momentos, armazenar na bolsinha térmica, com tudo certinho, com um frasco de vidro, com tampa rosqueada, para chegar em casa, ir para o congelador e já ser o leite do dia seguinte também. Se tiver com o neném dela, vai dar na mamadeira? Pode dar no copinho, pode dar na mamadeira, pode dar na colher dosadora, tudo Mas isso ele aí. não vai confundir o bico se for na mamadeira? Com 4 meses é mais difícil. Exatamente. A amamentação, quando ela já está mais estabelecida, a chance de confusão do peito é menor. Mas hoje em dia também já tem uns bicos com orifício menor, Sim. para forçar o bebê a ter esse trabalho ali de mamar. Porque quando é uma mamadeira com orifício muito grande, o leite ele desce muito rápido, então assim fica muito mais fácil mesmo. Então já tem esses bicos mais modernos, com esse orifício menor, então a chance de confundir é muito menor. Mas tem o copinho dosador, Sim. que é muito prático, muito mais seguro. Né? Tem o próprio copinho mesmo, básico, é um pouco mais difícil, tem que ter um pouco mais de treino. Mas tem muito recurso novo para ser usado, então assim, isso facilita muito. É muito importante, Keila, já dá uma observada no seu trabalho, se tem algum espaço privativo onde você consiga, né, sentar, fazer expor sua mão e fazer a sua ordenha. Porque tem alguns locais de trabalho onde você não consegue fazer isso. Uma sala coletiva, não tem um lugar reservado, que você não vai ficar ordenhando lá na sua mesa de trabalho. E nem no banheiro. Nem no banheiro nem não pode. proibido. Isso aí, proibido. Vou pro banheiro. Então, por isso que eu já proibido. Então tem que ter uma salinha, ou uma salinha para você ficar sozinha, colocar as suas coisas ali, lavar a sua mão e fazer a sua ordenha e depois armazenar isso na geladeira. Tem que ter uma geladeira para armazenar, né? Até o horário de você ir embora. Você vai fazer a ordenha meio-dia, só vai sair 18 horas. Esse leite precisa ficar armazenado na geladeira até você ir para casa. E no transporte, levar na bolsinha térmica. Então, tem todo um arsenal, com gelox, né? isso aí. Tem todo um arsenal, mas é possível. Descongelar o leite. Banho-maria. Só banho-maria. Isso aí. Tá. Não pode colocar no micro-ondas. Não pode. Esquentar na chaleira, não. Banho-maria. Deixar descongelar em temperatura ambiente e depois colocar no banho-maria ali para aquecer um pouquinho, né?